para você explicar sobre a evolução do princípio inteligente, do reino animal, até a sua individualização na raça hominal, conforme a questão 607 de O Livro dos Espíritos. É possível falar, meu amigo? É possível. Isso é uma coisa muito interessante, porque a doutrina espírita, ela apresenta a sua primeira obra em 1857, mas o trabalho de Charles Darwin sobre a evolução das espécies é de 1859, é 2 anos posterior ao lançamento dessa obra. E naquele período ainda não havia esse pensamento de que as espécies evoluiriam. Ainda se tinha uma tentativa de explicação com algumas propostas que haviam sido feitas por alguns pensadores daquele período, como Lamarck, que havia proposto a lei do uso e desuso, mas que estava sendo profundamente questionada por alguns pesquisadores da época, que faziam alguns experimentos que tentavam questionar o pensamento de Lamarck, né? Então, nós temos Weizmann, que pegou o rato e saiu cortando o rabinho dele durante 60 gerações seguidas e viu que o rabo não diminuía, então a lei de uso e desuso não estava se encaixando. Então, havia muitos questionamentos. E essa ideia de que as espécies evoluíram não era um pensamento muito claro. Então, quando a doutrina espírita comparece, em 1857, falando da evolução através das várias espécies até a condição hominal, era uma novidade muito significativa para a época. Ainda é para muita gente, mas naquele período era mais ainda. E como é que a doutrina espírita interpreta isso? Uma boa literatura para esse assunto está contida na obra Evolução em Dois Mundos, escrita por André Luiz, através de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Essa obra é uma obra interessante, que os capítulos ímpares são escritos por um, e os capítulos pares são escritos por outro, e quando eles juntaram os capítulos, eles fizeram essa obra, que é tida como uma das 10 melhores obras espíritas do século XX. Mas o que lá coloca que é interessante para o entendimento da coisa? Nós tivemos 2 grandes pensadores sobre evolução, no sentido material da ciência. Um foi Charles Darwin, que dizia que a evolução era feita num contínuo, os animais evoluíam assim milimetricamente, de um para o outro, só que ele não conseguia nunca encontrar essa evolução milimétrica, porque sempre que ele olhava o animal dava uns saltinhos, dava uns pulinhos. Ele estava numa condição, aí o próximo fóssil já tinha uma outra coisa, aí ele ficava olhando e tinha uns pulos nessa evolução. Então ele dizia, não, é porque a gente não achou os elos perdidos, mas tem os elos perdidos da evolução. Quando a gente achar, eu vou provar a minha teoria de que a evolução é feita grãozinho a grãozinho na transformação dos seres. E um segundo pesquisador muito interessante é do ano de 1900, chamado Hugo de Vries. Ele trouxe uma teoria muito curiosa, chamada teoria sintética da evolução, ou mutacionismo, também chamada, que se apoia em ideias de Darwin, do mesmo jeito, só que ele fala de um fenômeno que Darwin não conheceu, porque Darwin escreveu em 1859 e os estudos de genética de Mendel são de 1880, então ele não tinha condição de saber aquilo que ia ser publicado 20 anos depois. Então, não pôde aproveitar. Ele fez sem saber nada de genética. E Hugo de Vries se beneficiou de tudo isso, é uma época já bem diferente, já se entendia genes, genoma e tudo mais. E ele vai, então, produzir uma teoria que é a mais aceita hoje, de que a evolução é feita de saltinhos. Porque uma determinada criatura, ela não é necessariamente idêntica a seus pais e sua mãe, seu pai e sua mãe. Ele pode, de repente, herdar um material genético do pai e da mãe, e na hora de compor o dele, ele sofre uma mutação. E ele traz em si uma característica que seus pais não tinham, o que difere do pensamento de Darwin. Então, isso prova que houve os pequeninos saltos na evolução. E ele, então, derroga a ideia de Darwin de que a gente faria num contínuo. Ele fala que seria aos saltos. E o Espiritismo diz o que disso? O nome da obra é Evolução em Dois Mundos. A obra diz que evolui aqui e evolui lá. Lá e aqui, aqui, lá e aqui, aqui, lá. E aí a evolução se dá no mundo espiritual e no mundo corporal. Como que acontece? Eu pego um determinado animal aqui, qualquer um que seja,
e digo, precisamos melhorar esse animal geneticamente para que ele consiga promover um processo evolutivo. Só que ele tem um determinado genoma. Quando esse animal desencarna, eu vou tratar o genoma dele no mundo espiritual. Eu vou pegar esse animal e vou fazer um grande processo de modificação genética para que ele, no mundo espiritual, comece a apresentar características físicas, entre aspas, no perispírito dele, né, no protoforma desse princípio espiritual, que dá a ele uma condição diferente. Olha, vamos desenvolver o bico, vamos desenvolver as asas, vamos aumentar o tamanho da pata. E aí eles vão trabalhando esse animal para que ele apresente uma conformação um pouco diferente daquela que ele tinha quando encarnado. O que é que vai acontecer quando esse indivíduo voltar a reencarnar? Ele vai trazer uma tendência de empurrar o material genético para que ele apresente uma característica que ele não tinha anteriormente. Aí surge a mutação, ou seja, ele recebe o material genético de seu pai e sua mãe, mas ele é uma mesma espécie, só que com alterações modificadas. Ele teve um melhoramento no perispírito lá, no chamado protoforma, porque é animal, e quando ele vai reencarnar, ele recebe material genético e ele produz uma mutação. Aí o animal nasce um pouquinho diferente. E desse pouquinho em pouquinho, que são pequeninos saltos, vai promovendo a evolução das espécies. Então isso leva à seguinte conclusão. Quem está certo, Hugo de Vries ou Darwin? Bem, se você cortar só na horizontal, só o mundo corporal, é Hugo de Vries que está certo, Charles Darwin está errado, porque os elos perdidos estão no mundo espiritual. Mas se você for olhar, se você vir a evolução nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual, você vai encontrar lá no mundo espiritual os experimentos de transformação que fizeram com que a mutação se expressasse no mundo físico. Ou seja, os elos perdidos estão todos lá. Quando você junta mundo espiritual e mundo corporal, aí quem tem razão é Charles Darwin, não é mais Hugo de Vries. Então, Hugo de Vries está olhando só o mundo corporal. E é nesse fenômeno mínimo que vai acontecendo que as espécies vão se diferenciando e dando origem aos elementos. Então, há 500 milhões de anos atrás, foi quando surgiu os primeiros seres com coluna vertebral, que são os peixes. Eles viviam na água o tempo todo, na água, na água. E aí, nas mutações que foram acontecendo, surgiram os batráquios, que são os sapos, que viviam na água, mas eles conseguiam ter pezinhos para sair para comer a comida na terra. Então, eles começaram a sair porque tinha alimento na água e tinha alimento em terra. Então, eles iam e vinham, iam e vinham. Só que, com o tempo, eles começaram a perceber que tinha muita gente saindo da terra para sair da água, comer comida na terra e voltar para a água. Puxa, se eu pudesse ficar mais tempo em terra, era melhor. Aí a mutação promoveu neles o quê? O endurecimento da pele, e surgiram os répteis, que eram aqueles elementos que tinham a pele mais grossa para suportar o sol, que não precisavam viver na água. Então, dos batráquios, lentamente surgiram os répteis. E depois dos répteis, vão se derivar dois grandes braços. As aves, que surgem dos répteis. De uma hora para outra, os cientistas não sabem dizer, começaram a aparecer alguns répteis emplumados. Eles eram répteis, mas eles começaram a ter não sei como é que chama na sua região, na minha região chama canhão, que é aquelas penugem na pele. Por que botaram uma penugem num animal que não voava, né? Mas eles começam a ter um início de plumagem, e os ossos vão ficando mais leves, vão ficando mais ocos, são os ossos pneumáticos. Quando essa plumagem se desenvolve e eles têm ossos mais leves, eles começam então a exercitar o voo e vai dar origem às aves. Aí vem o período, nós temos dois períodos de grande destruição, tem uma grande destruição que é de 232 milhões de anos atrás, ou 252, não vou lembrar agora, mas é uma das grandes destruições, e tem a de 65 milhões de anos, que é aquela do meteoro. A de 200 e tantos milhões é por conta da decomposição das árvores que haviam crescido, não tinha quem decompusesse, e aí a temperatura aqueceu demais e
planeta perdeu praticamente 95% das formas vivas que tinha naquela época. É chamada de a grande extinção. A gente fala muito da de 65 milhões, mas a de 232 ou 52, a grande extinção, foi muito mais severa do que essa outra. Aí vem essas extinções que acabam produzindo a extinção de várias espécies. As que sobrevivem vão dar surgimento a uma nova adaptação ao planeta, que são os mamíferos, começam pequenininhos, eles vão se diferenciando, né, os desdentados, depois vem os quadrúpedes, e vai se desenvolvendo até chegarem os primatas, e nesse lento processo de transformação, os primatas vão se levantando, vão ficando cada vez mais inteligentes, até que a gente alcança a fase do Homo, deixando a fase do Pitecantrópode, que são as fases mais próximas do macacoide, e começando a fase do Homo erectus, aí vem o homem de Java, o homem de Neandertal, aí até chegar o homem de Cro-Magnon, que vai surgir a espécie humana. Então é um longo processo de mutação, exercitado no mundo físico e no mundo espiritual para o surgimento da vida hominal, como a gente conhece. É mais ou menos por aí.